Fala meu concurseiro, bem-vindo aí para mais uma aula aqui comigo. Novamente, legislação específica para a Guarda Municipal de Pacajus, porém a gente sabe que esse conteúdo aqui é um conteúdo muito versátil, ele pode ser utilizado em praticamente todos os concursos de guardas municipais, né, que cobram esta lei. Bom, antes de tudo, queria pedir para você seguir nosso Instagram, @ppconcurso_, tem um underline aqui, deixa eu botar para você, senão você esquece. ppconcursos_. Lá a gente tem diversas atualizações, como por exemplo, já saiu lá, meu amigo, em primeira mão a respeito do próprio concurso da Guarda de Pacajus, que as inscrições foram prorrogadas. Já saiu em primeira mão as informações a respeito do concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então lá você tem as melhores informações e os melhores conteúdos para o seu concurso. Show? Que a gente tem a nossa camisa, nosso cursinho, caso você se interesse, lá está disponível. E lá tem tudo que você precisa aí. Show? Antes de tudo, pega a tua água, pega teu café e vamos comigo continuar destrinchando essa aqui, que vai ser nossa última aula, né, a respeito aí desta lei 13.022 de 2014, que é a lei que regulamenta as guardas municipais. Show? Vamos lá. Aula passada a gente parou no artigo 14º, né? Agora a gente vai continuar aí das prerrogativas em diante. Vamos lá. Artigo 15º. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Então, os cargos de comissão, professor, o que é um cargo de comissão? Muito simples, muito breve para você que não sabe. Um cargo de comissão é um cargo de confiança, tá? É um cargo de confiança, que é um cargo de livre exoneração e de livre nomeação. Então, por exemplo, se eu tenho o poder de nomear alguém para um cargo comissionado, eu tenho o poder de nomear alguém e de exonerar alguém na hora que eu quiser, entendeu? Como, por exemplo, aí as secretarias municipais, os ministros, são todos cargos comissionados. Como a gente viu aqui, eles devem ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Então, tem que ser um GCM lá. Show? Parágrafo 1º. Esse aqui, meu aluno, muito importante. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Vamos aqui para o quadro. Meu aluno, a gente vê que nos primeiros 4 anos, te atenta bem nesses 4 anos, tá? Pode ser que a banca, se ela for falar a respeito, ela pode querer mudar e pode colocar lá 2, 3, 5 anos. Ela bota tudo menos 4 anos. Porém, você já está comigo, você sabe que é 4 anos. Nos 4 anos iniciais da GCM, ela pode ser dirigida por um estranho. O que é um estranho? É um cara que não é GCM, é um cara que é estranho aos quadros da instituição Guarda Civil Municipal, daquele município. Entende? Por uma razão bem lógica. Como ela está sendo criada, já não tem um GCM ali daquela guarda que tipo seja, entre aspas, capacitado. Pode ser que tenha, sim. Um cara que já foi GCM, aí ele saiu do outro, entrou nesse concurso, já tem vasta experiência, tem formação, tem tudo, beleza. Mas caso não, ela pode ser dirigida aí por um estranho, um cara que não é GCM. E meu aluno, preferencialmente esse estranho ele deve ter formação ou experiência na área de segurança ou defesa social. É preferencialmente, tá? Pega sempre essas palavras, é preferencialmente e não obrigatoriamente, beleza? Vamos lá. Então, novamente, os primeiros 4 anos da guarda, ela pode ser dirigida por um estranho. O que é um estranho? Um cara que não é GCM, ele é estranho aos quadros da instituição. Preferencialmente, que tenha formação ou experiência em segurança ou defesa social. Show? Vamos avançar. Parágrafo 2º. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Meu aluno, simples. Todo concurso de GCM ele deve ter a garantia de um percentual feminino, tá? Vamos fazer um adendo aqui. A gente está falando sobre percentual feminino, a gente tem uma cota para mulheres. Em nenhum momento eu estou falando para você a respeito de cotas para pessoas negras, tá? Pode ser que caia uma questão dessa, que diga que a pessoa negra ela vai ter direito a um percentual, você vai marcar como certa, porém está errada. Essa lei, ela não, em nenhum momento ela dispõe a respeito de cotas para pessoas negras, apenas de cotas para pessoas do sexo feminino.
esse percentual ele vai ser especificado na lei municipal. Show? Então, novamente, deve ser garantido, deve ser assegurado um percentual feminino no concurso. Deve ter, por exemplo, de 50 vagas, um percentual lá de, bora botar 10%, 10% ou 10% não, 10 vagas devem ser destinadas à mulher, beleza? Esse é um exemplo que eu estou usando para você. Parágrafo 3º. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Simples, meu aluno. O que é uma progressão funcional? Você vai entrar aqui, eu não sei como funcionam os cargos, mas vamos colocar aqui. Você vai entrar aqui como GCM 1. Aí, atendidos os requisitos, você vai lá para GCM 2. Entendeu de novo? 3 e por aí vai. Progressão funcional é você crescer, é você, dentro da polícia, como a gente fala, é subir de patente, né? É basicamente isso dentro da guarda municipal. Deve ser assegurado. O cara não pode entrar lá, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, GCM 1 e ficar lá até a morte. Não. Tem que ir progredindo. Show? Agora vamos para o artigo 16º. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. Aqui, tá? Botei bem grande para você. Quem ainda tem gaiatinha aí que continua dizendo que GCM não pode portar arma, deixa ele falando sozinho, mostra só o artigo 16 para ele dessa lei, beleza? Ele se cala bem, gerente. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. O porte de arma do GCM ele pode ser suspendido nesses 3 casos. Restrição médica, por exemplo, o cara que foi identificado que ele possui doença mental, né? Ela pode ser suspensa, esse porte dele. Decisão judicial. E medidas que foram adotadas pelo dirigente da GCM. Esses são os 3 casos em que ele pode ter a suspensão do porte de arma de fogo dele. Show? Artigo 17º. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, destinará a linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Então, simples. Qual que é o número da guarda em todos os municípios? 153. Tá bem aqui, ó. Número da GCM 153. A Anatel disponibiliza esse número para a GCM no município. E uma linha de rádio para eles poderem se comunicar também. Show? Tranquilo? Artigo 18º. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Meu aluno, vamos lá. Aqui eu vou pedir para você ter bastante atenção pelo seguinte. Aqui ele está falando dessa separação do GCM dos presos comuns antes da condenação definitiva, ó. Antes de condenação definitiva. Tu presta bastante atenção nisso, porque na prova ele pode te dizer que mesmo depois, tal, errado. Bora seguir o que a letra da lei diz pra gente. Aqui ele diz que é antes. Em nenhum momento eu vi ele falando a respeito que mesmo depois ele vai continuar separado. Não, tá falando que antes. Então vamos lá. Assegurada a guarda municipal, recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Professor, me dá um exemplo aí de prisão antes da condenação definitiva. Existe isso? Existe, meu amigo. Existe. Existe aí a prisão preventiva, existe aí a prisão temporária. Mas vamos usar aqui o caso de prisão preventiva, né? Você que já estudou processo penal já deve saber. Prisão preventiva ela é uma medida cautelar, né? Ela pode aí ser aplicada para assegurar uma investigação criminal, para a garantia da ordem econômica, da ordem pública, enfim. Você tem que saber que ela é uma prisão, como o próprio nome já diz, ela é preventiva. Ela não tem um caráter punitivo, ou seja, caráter punitivo no sentido dela já tá ali aplicando a pena. Não, ela não tem esse caráter. Ela tem um caráter ali de prever, né? De prever certas ações, ou de prever que o indivíduo fique solto durante o processo e fique praticando crime. Então vamos no caso lá de prisão preventiva, que é uma medida cautelar. Tá? Botei aqui para você medida cautelar, mas você já entende que essa medida cautelar que a gente está conversando é a prisão preventiva. Meu aluno, prisão preventiva, preso, o GCM foi recolhido aqui, ó. A gente tem aqui nossas celas, bonitinho, tá? Aqui tá o GCM, ó. Aqui tá o GCM. E aqui tem 3 cabeças de coco. Tem 3 cabeças de gelo aqui que também estão presos preventivamente. Aqui, meu amigo, vai ficar o GCM isolado deles. Tá? Vai ficar, ó.
o GCM vai ficar isolado deles, tá? Se com o que é comum. Então, o comum, ele vai estar isolado do GCM. Simples. Medida cautelar, falei aqui para vocês pedir prisão preventiva. O GCM fica em cela separada, tá? Não fica junto. Porém, aquilo que eu te falei, você se atenta. Isso aqui, ó, antes da condenação, condenação que? Definitiva. Ou a gente pode chamar de trânsito em julgado. Show? Artigo 19º. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica às das forças militares, quanto aos postos de graduação, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Não pode ter um cargo dentro da GCM que seja idêntico a um cargo militar, por exemplo, soldado. Não pode, tá? Porque soldado ele é exclusivo do militarismo. E como eu já falei para você, dentro dessa lei, a GCM e a Polícia Militar, elas não possuem vínculo nenhum. Aliás, a Polícia Militar não, o militarismo, tá? Melhor dizendo. Dentro desta lei que a gente está estudando, o militarismo e a Guarda Civil Municipal não possuem vínculo qualquer. Beleza? Artigo 20º. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. É um mistério. Para a gente fechar. As guardas municipais utilizarão, artigo 21º, as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Meu aluno, qual que é a cor que geralmente você vê as guardas utilizando? É o próprio azul marinho. Porém, essa cor ela não é obrigatória, ela é uma cor que preferencialmente deve ser ela. Porém, você pode ter uma guarda municipal de cor marrom, verde, branco, cinza, enfim. Porém, preferencialmente azul marinho. 22º, para a gente poder fechar, aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Isso aqui não tem muita importância, mas ele diz basicamente o quê? Que a partir do momento que essa lei foi sancionada, né, a partir do momento que ela entrou em vigor, na verdade, em 2014, as guardas municipais que já existiam, elas tinham até 2 anos para poder se adaptar e estar dentro do que esta lei aqui ela regula. Show? E parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Aí sobre o nome da guarda. Detalhe. Você pode me falar, mas professor, você disse que a polícia militar, ela não tem nenhum vínculo com a guarda. Como que eu vejo o nome Polícia Municipal? Meu aluno, polícia não é algo exclusivo do militarismo. Você entende? Se colocasse lá guarda militar, aí eu, né? Agora, polícia municipal, não. Polícia municipal é tranquilo, porque polícia não é exclusivo do militarismo. Fechamos essa lei. Tranquila, de boa, e acho que em 4 aulas a gente conseguiu fechar ela, sem mistério, sem bizu. Meu aluno, mais uma vez, muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Se você gostou, deixa teu like, teu comentário, compartilha, segue a gente lá no Instagram, novamente, não esquece, compartilha para aquele teu amigo, e vamos juntos aí ser aprovado em Pacaju, se Deus quiser. Fica com Deus, até a próxima.